Boa noite, irmãos. Hoje é 12 de julho de 2020. Nós estamos, pela graça de Deus, no momento em que algumas atividades têm sido já liberadas, entre elas os cultos, com algumas restrições, é bem verdade, mas nós já temos a possibilidade de estarmos nos reunindo. Como nem todos poderão nesse primeiro momento participar dos cultos, eu vou continuar gravando as lives até o momento que julgar oportuno e mandando para os irmãos, e também é a mesma mensagem que nós estaremos à noite passando para os irmãos que estiverem conosco no templo. Antes de iniciarmos, eu gostaria de orar com os irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, ó Pai, a oportunidade que Tu nos dá de estarmos, Senhor nosso Deus, através deste meio de comunicação, ó Pai, levando essa mensagem aos nossos irmãos. Te rogamos, ó Pai, que cada um deles possa ser encontrado, Senhor nosso Deus, te buscando, bendizendo o Teu nome, ó Pai, e que essa mensagem seja uma mensagem de encorajamento a cada um, Senhor nosso Deus. Obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua direção em nossas vidas. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Em Lucas, capítulo 5, verso 17 a 26, nós temos uma passagem que muitos conhecem muito bem. É aquela passagem que 4 amigos de um paralítico descem ele através de um orifício no telhado até a presença de Jesus. Diz o texto que Jesus estava ali reunidos e esses amigos não puderam chegar pelas vias normais à presença do Senhor por causa da multidão que o cercava. Então, quando eles decidiram baixar pelo telhado e desceram até os pés de Jesus, Jesus então cura aquele paralítico. E algo interessante aconteceu ali, porque o Jesus estava cercado de fariseus, cercado de mestres da lei, pessoas religiosas da época, em que diziam que o seu interesse provavelmente era o bem comum, assim como vemos hoje em dia muitos religiosos, muitos homens e mulheres que usam da religião para o seu bel prazer. Aqueles homens que ali estavam também estavam ali não com motivos muito dignos, mas sim para julgar Jesus e para ver o que ele fazia. Vamos ler o texto para a gente ter uma ideia real, né, do que nós vamos ver nesse texto. Certo dia, quando ele ensinava, ele, Jesus, estavam sentados ali os fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em uma maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente a Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os teus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: Por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e ande? Mas para que você saiba que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Imediatamente foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus, e cheios de temor diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. Talvez você se pergunte, realmente, se hoje, né, Jesus pode fazer coisas extraordinárias como fazia aqui? Eu garanto que sim. Mas do mesmo jeito em que a incredulidade estava presente aqui no texto, a incredulidade continua presente em nossos dias também.
Jesus, ele enfrentou alguns obstáculos nesse contexto aqui, em que hoje eles estão presentes também na nossa sociedade. A religiosidade impede, muitas vezes, de vermos a verdade. A religiosidade daqueles homens que ali estavam para julgar a situação, para ver Jesus, mas no fundo eles não, as suas mentes, seus corações não estavam devotos a Jesus, eles estavam na verdade fiéis às suas crenças, às suas religiões, e isso fazia com que seus olhos não fossem impedidos de ver a manifestação divina naquele local. Os fariseus, esses antigos religiosos, eram assim, né? Homens letrados, homens conhecedores da palavra de Deus, homens que tinham uma visão, né, do mundo espiritual, mas que viviam ao mesmo tempo cegos diante do que Deus estava fazendo naquele local. Os fariseus modernos hoje muitas vezes podem estar presentes nas nossas próprias igrejas, com as suas formas de pensar que impedem de ver a manifestação de Deus. Existem no mundo milhares de religiões. Muitas delas se dizem cristãs, mas sabemos que em muitas dessas manifestações Jesus não pode entrar. O Jesus bíblico, o Jesus da Bíblia, não entra em muitas igrejas, infelizmente. Esperamos que esse não seja o caso da nossa, onde Jesus possa entrar e realmente fazer diferença em nossas vidas. Que as nossas manifestações de zelo, né, pelo templo, pela palavra, de zelo um pelos outros, ela possa ir muito além do que realmente palavras. Que a gente possa verdadeiramente ser um cristão em que os valores de Cristo, aquilo que ele pregou, aquilo que ele defendeu, possam estar presentes em nossas vidas. Que nós possamos ser verdadeiros servos daqueles que fazem a vontade de Jesus. Os religiosos de hoje, eles continuam a espreita, continuam acusando, continuam mostrando defeitos dos outros, continuam achando que só a sua religião, só o seu modo de pensar, muitas vezes, que é o correto. E o amor ao próximo, muitas vezes, fica de lado. Jesus mostrou a esses homens aqui que o seu pensamento estava errado. E principalmente porque eles pensavam que só Deus poderia curar através da manifestação de essa libertação, através da perdoar pecados. Na verdade, a questão principal aqui era o perdão ao pecado. Deus pode perdoar pecados, Jesus pode nos curar, pode nos perdoar os nossos pecados, e ele mostrou claramente isso, né? Que não somente ele disse àquele homem, perdoados estão o teu pecado, mas também ele disse, levanta-te e anda. Uma outra coisa que eu gostaria de que a gente pensasse um pouquinho é sobre aqueles 4 amigos do paralítico. Muitas vezes as amizades elas valem mais, né, do que propriamente laços de sangue. Quem tem amigos, tem pessoas que fazem de tudo para te ajudar. E a manifestação desses 4 amigos também foi uma manifestação de fé. Quando Jesus disse, vendo a fé que eles tinham, ele não está se referindo apenas à fé do paralítico, né? Ele estava se referindo à fé daqueles 4 homens que estavam levando o paralítico à presença de Jesus. Muitas vezes, Deus nos usa para levar pessoas paralisadas pelo medo, paralisadas pelas circunstâncias, à presença de Jesus. Você pode ser um agente
que nem aqueles 4 paralíticos para levar pessoas à presença de Jesus, principalmente através da oração. Esses 4 homens, eles estavam ali presentes, levando aquele amigo à presença de Jesus. Nós levamos os nossos amigos, as nossas pessoas queridas à presença de Deus, à presença de Jesus, através da oração. Você pode ser usado como aqueles 4 amigos foram usados, para levar pessoas à presença de Jesus. A sua fé é manifestada na sua oração e também na sua ação. A oração sem ação muitas vezes ela pode ficar fadada ao fracasso, mas quando a gente ora e a gente mostra, né, por que nós estamos orando, a gente leva às pessoas uma fé viva, uma fé em alguém que pode transformar as suas vidas. É a manifestação clara de uma fé que move, uma fé que faz agir e aonde Deus realmente vai se agradar e vai nos atender, não porque nós mereçamos. Aqueles 4 homens não tinham mérito nenhum, o mérito era todo de Jesus, mas a fé deles foi louvada. E em terceiro lugar, paralítico não é só quem não anda. Paralítico é todo aquele que fica estático diante das situações. Nesses dias, muitas pessoas estão paralisadas pelo medo, estão paralisadas pela inação, porque acreditam que esse vírus possa estar em qualquer esquina, em qualquer local e eles possam ser vítimas desse vírus. Eles não estão errados de um todo, mas o medo não pode nos paralisar. Devemos continuar agindo como servos de Deus, como pessoas que creem que Jesus está no controle de nossas vidas. Que nós possamos não ficar paralisados diante dessas circunstâncias. Temos que tomar cuidado? Temos. Aqueles 4 amigos tomaram todo cuidado. Eles amarraram aquela pessoa a uma maca, cada um segurou a sua ponta da corda, desceram ele até a presença de Jesus. Tomaram todo cuidado, eles não jogaram aquele amigo lá embaixo. Nós temos que continuar agindo, mas temos que tomar todo cuidado também. Essa é a fé que eu chamo de uma fé materializada, né? Não só dos amigos, como do próprio paralítico. Uma fé que foi materializada numa ação. E essa é a principal questão que envolve o nosso ministério, né? Ter um ministério, ter um chamado de Deus para fazer alguma coisa e ficar sentado, parado, não mostra realmente que nós estamos dispostos a seguir um Jesus que nós falamos que acreditamos, mas não demonstramos a nossa fé para as outras pessoas. E em último lugar, o problema muitas vezes é o pecado. O problema daquele paralítico era o seu pecado. O problema que muitas vezes nos paralisa é o pecado. O pecado impede a nossa ação. O pecado tira a nossa autoridade. O pecado nos descortina diante do inimigo e faz com que ele nos acuse na presença do Senhor. É o pecado que faz com que o homem não faça aquilo que Deus tem de melhor para ele fazer. Jesus demonstrou nesse texto o poder para perdoar pecados e o poder para levantar um paralítico da cama. Nada é impossível para Deus. Muitas vezes Deus não age não é pela sua impossibilidade, mas pela nossa falta de fé, como aqui ficou demonstrado. Que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda. Nada disso era empecilho para Jesus. Os empecilhos são aqueles pecados que nos paralisam, que nos tornam escravos. Alguns podem até pensar, não, mas o meu pecado é um pecadinho. O meu pecado é diferente do pecado do meu irmão. Ah, o meu irmão ele faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Ele é um pecador, eu não.
Meu pecadinho tolerável. Pecado é pecado, irmãos. Coloque na presença de Deus, se arrependa e seja usado poderosamente por Deus. Não deixe que os seus pecados o atrapalhem. Se livre deles. Confesse. Jogue no fundo do baú. Não deixe que nada disso venha atrapalhar a sua vida. Para concluir, irmãos, eu gostaria de dizer que o perdão dos pecados é algo invisível. O perdão do pecado daquele homem foi algo invisível. Perdão. O pecado em si não é invisível. A cura do corpo revelou visivelmente aquilo que Deus faz quando perdoa os nossos pecados. Porque Deus é nosso Senhor e nosso Salvador, e Ele tem poder para isso. Quando Ele disse, levanta, toma teu leito e vai para casa, essa manifestação, essa declaração de Jesus, aquele homem ex-paralítico, envolve algo mais do que realmente uma ordem. Envolve um convite. Vá, mostre para as pessoas o que Deus fez por você. Todos nós, que um dia fomos resgatados do poder das trevas, todos nós que um dia conhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, temos a obrigação de ir e mostrar às pessoas o que Deus fez por nós. Ele me resgatou, Ele te resgatou, Ele continua nos resgatando do poder do pecado. E essa manifestação deve ser um testemunho para aqueles que ainda não creem, para que vendo eles possam ser salvos. A nossa fé pode ser invisível, mas o que Deus fez na nossa vida é algo palpável, é algo visível, é algo que as pessoas que nos conhecem podem ver em nossas vidas e realmente serem motivadas a tomarem uma decisão de mudar as suas. Quando Jesus cura, Ele cura por completo. Ele curou aquele homem fisicamente e espiritualmente. Ele pode te curar, Ele pode me curar, Ele pode continuar curando. Mas o mais importante aqui é que aquele homem, que eu, você, a partir do momento que conhecemos Jesus, nós tivemos o nosso nome escrito no livro da vida. E isso ninguém pode tirar. Que a nossa vida, ela realmente represente diante de Deus e dos homens aquilo que Ele realmente já fez por nós, por mim e por você. Eu agradeço aos irmãos a possibilidade que tive neste momento de falar, de mostrar através dessa passagem o que Deus tem feito em nossas vidas. E agradeço a oportunidade de também convidá-lo, aqueles que puderem estar conosco logo mais às 18 horas para podermos estar cultuando ao Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.